Oi, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre catálise. Catálise é um processo bastante importante na indústria porque faz com que seja possível obter-se produtos com uma maior rapidez, o que significa menos tempo de trabalho, menos tempo de funcionamento, portanto menos custo. Alguns exemplos de reações industriais catalisadas são a produção da amônia a partir de hidrogênio e nitrogênio, que usa um catalisador à base de limário de ferro, produção de ácido nítrico a partir de amônia e oxigênio, que usa um catalisador à base de platina e ródio. A produção de ácido sulfúrico por oxidação do SO2, catalisado por óxido de vanádio. E a hidrogenação de óleos para a obtenção de gorduras sólidas, que usa catalisadores de níquel, paládio e platina. Outro exemplo de catalisador que nós temos muito presente no nosso cotidiano é o catalisador automotivo, que converte os óxidos de nitrogênio a nitrogênio e CO a CO2. Esse catalisador tem uma primeira etapa no qual os óxidos de nitrogênio são catalisados a nitrogênio num catalisador à base de platina e ródio, e na segunda etapa o CO é convertido em CO2 num catalisador à base de platina e paládio. Mas o que o catalisador faz? Bom, se nós pensarmos numa reação, então nós temos a energia de reagentes e de produtos, essa diferença de energia. Mais uma vez, nós vamos usar aqui uma reação exotérmica como exemplo, mas poderia ser uma reação endotérmica. Quando nós temos uma reação acontecendo, nós temos um caminho de reação que passa por um máximo, que nós vimos ser a energia de ativação da trajetória, que aqui nós vamos chamar de trajetória original. Na presença de um catalisador, essa energia de ativação é diminuída. Nós temos uma nova trajetória de reação e, portanto, uma nova energia de ativação. Normalmente o catalisador funciona diminuindo a energia de ativação, o que acaba acelerando a reação. O catalisador aumenta, então, a velocidade de uma determinada reação sem sofrer modificações. Ele é recuperado ao final, sem ser consumido, e, portanto, ele não faz parte nem dos reagentes, nem dos produtos. Ele simplesmente acelera a reação e se recupera no final. A definição de catalisador ela pode ser um pouco mais complexa que isso, mas, por enquanto, pensando dessa forma, já é suficiente para a gente. O que a gente quer saber é como que o catalisador faz isso, como ele acelera a reação. Na verdade, ele proporciona um novo caminho de reação, o que significa um novo mecanismo de reação. Dessa forma, uma reação que antes a gente via dessa forma, ela pode ser convertida num processo de várias etapas, por exemplo, que é o novo mecanismo, ou em etapas diferentes da etapa inicial. A energia de ativação da trajetória catalisada vai ser a maior energia de ativação desse processo. Cada uma dessas etapas individuais na etapa catalisada tem a sua energia de ativação. A maior é a que vai definir a velocidade da reação. O catalisador aumenta a velocidade da reação mesmo se ele estiver presente em pequenas quantidades. Apesar de aumentar a velocidade da reação, ele não altera os valores de ΔS, ΔH ou ΔG do processo, porque como são valores obtidos a partir da diferença entre a energia de produtos e reagentes, como a energia dos produtos e dos reagentes não sofreu alteração, a gente também não tem alteração no ΔH, no ΔS ou no ΔG da reação. O catalisador, ele só acelera reações que são favorecidas termodinamicamente. Ele nunca vai fazer com que uma reação não espontânea se torne espontânea. O equilíbrio da reação também não é alterado, mas tanto a velocidade da reação direta como da reação inversa são modificadas na presença do catalisador. Então, se eu tenho uma reação A mais B dando D mais E, a gente sabe que a lei de velocidade dessa reação é dada por V igual à constante de velocidade K vezes a concentração de A elevado a X vezes a concentração de B elevado a Y. Essa reação catalisada, normalmente, ela acaba sendo descrita na presença do catalisador. Então, aqui a gente tem o catalisador aparecendo tanto no reagente como no produto, já que ele não é consumido, é uma reação genérica. A equação de velocidade normalmente é dada pela velocidade na ausência do catalisador, ou seja, a mesma que a gente determinou anteriormente, K vezes A elevado a X vezes B elevado a Y, mais a constante de velocidade da reação catalisada vezes A elevado a X, B elevado a Y, C, que é a concentração de catalisador elevado a 1. 1 porque normalmente a ordem de reação em relação ao catalisador é 1, mas normalmente.
Se a diferença de energia de ativação entre a reação não catalisada e a reação catalisada for muito grande, o primeiro termo dessa equação fica bastante menor do que o segundo termo e a velocidade da reação catalisada acaba tendo o maior impacto na velocidade final da reação. Mas se a diferença de energia de ativação entre a reação não catalisada e a reação catalisada for muito pequena, ambos os termos impactam significativamente na equação final de velocidade dessa reação. Lembrando que o catalisador, então, proporciona um novo mecanismo de reação. Um exemplo que nós podemos dar de mecanismo de reação catalisada, então, seria o reagente A, primeiramente reagindo com o catalisador, formando o intermediário AC mais um dos produtos D, com uma constante de velocidade. Numa segunda etapa, esse intermediário AC reagindo com outro reagente B, dando o outro produto E e recuperando o catalisador. Portanto, nós precisamos ter em mente que se nós temos um novo mecanismo, nós teremos uma nova lei de velocidade. Aquele exemplo anterior é um exemplo genérico e para todo mecanismo de reação é sempre preciso determinar a equação de velocidade em função das etapas propostas no mecanismo. Um outro exemplo de reação que nós podemos colocar como reação catalisada, reação catalítica, é a catálise enzimática. As enzimas são normalmente proteínas, elas têm atividade muito bem definida, muitas enzimas funcionam para uma única reação, porque elas trabalham com o modelo de chave-fechadura. Então, o substrato, que é a espécie que vai ser catalisada, ele funciona como uma chave, a enzima tem um sítio ativo que é visto como sendo a fechadura, o substrato encaixa perfeitamente nesse sítio da enzima, e no final nós temos um produto e a enzima é recuperada. Então, se nós tivermos o substrato sendo chamado de S, a enzima sendo chamada de E, essa espécie enzima mais substrato ES e produtos, a gente pode escrever um esquema de mecanismo simplificado por uma catálise enzimática, sendo enzima mais substrato, dando essa espécie que é a enzima mais substrato e depois recuperando a enzima e formando produtos. A reação global é substrato dando produto, porque o catalisador, que é a enzima, é recuperado. Um outro exemplo que nós podemos citar é a hidrogenação do eteno. Então, H2 mais C2H4 dando C2H6 com um catalisador metálico. Então, na presença do catalisador metálico, a gente tem primeiro a adsorção de hidrogênio no metal, formando a espécie HM, ou MH, e essa espécie intermediária, MH, reage com o eteno na superfície para formar o C2H6. Então, a gente consegue exemplificar isso mostrando a aproximação, primeiramente, do hidrogênio para adsorver em um sítio ativo da superfície, formando então a espécie adsorvida, MH, MH, a espécie eteno, C2H4, se aproxima, vai reagir, primeiramente entrando um dos hidrogênios e depois o outro hidrogênio entrando na molécula, e a molécula é dessorvida como C3H6. A reação também depende da natureza do catalisador, então uma reação que possa ser catalisada por catalisadores diferentes, ela vai seguir mecanismos diferentes dependendo da superfície, ou seja, dependendo do catalisador, e eu posso ter produtos diferentes. Vale nós lembrarmos aqui que, apesar de nós não falarmos dele nessa aula, nós temos espécies que são chamadas de inibidores, que na verdade têm uma função contrária à função dos catalisadores e diminuem a velocidade das reações. É simplesmente uma definição para a gente ter em mente que enquanto um catalisador acelera a velocidade da reação, um inibidor diminui a velocidade da reação. Nós podemos ter dois tipos de catalisadores: o catalisador homogêneo, que está presente na mesma fase que os reagentes, o catalisador heterogêneo, que está presente numa fase diferente dos reagentes. Para a gente falar em catálise heterogênea, é importante nós entendermos o conceito de adsorção, que é a adesão de uma substância a uma superfície sólida sem ser incorporada no volume dessa substância. Então, se nós temos uma espécie gasosa, por exemplo, esse gás ele se adsorve na superfície de um sólido, por exemplo,
Ou numa fase líquida, a gente também tem o solvente, que também pode participar, pode absorver de algumas formas, mas aqui está exemplificado somente a adsorção do reagente. É importante nós entendermos que existe uma diferença de energia quando nós falamos em adsorção física, que é uma ligação que tem uma energia em torno de 20 kJ por mol, e nós temos também a adsorção química, que é caracterizada por haver realmente uma ligação entre a superfície e a espécie absorvida, que é uma ligação já com energia em torno de 300 kJ por mol. É bastante mais forte, e essa diferença de energia entre a adsorção física e a adsorção química acaba sendo importante quando nós pensamos na energia necessária para dessorver uma determinada espécie. Não entraremos nesses detalhes nesse curso. Cabe lembrar aqui que adsorção é diferente de absorção. Absorção é quando uma substância é embebida pela substância absorvente, como por exemplo, quando uma esponja absorve água. A água entra na esponja e acaba fazendo parte do volume da esponja. Na adsorção, a espécie não é incorporada ao volume da espécie anterior, ela fica na superfície, certo? Então, nós temos que entender a diferença entre absorção e adsorção. Para catálise, nós vamos falar em adsorção. Falando em adsorção, é importante nós entendermos como esse processo acontece. Nós temos vários tipos de adsorção e aqui nós vamos falar de algum deles. O primeiro deles é conhecido como isoterma de Langmuir, que é a adsorção ideal, que considera uma superfície perfeitamente uniforme e não ocorre interação entre as espécies que estão adsorvidas. Nesse modelo, todos os sítios são ativos e a gente pode representar a adsorção dessa forma. Então, eu tenho uma espécie A, que ela vai encontrar um sítio ativo S. Eu tenho um processo, existe uma velocidade que esse processo acontece, é uma reação que tem uma constante de velocidade, no caso, a constante de velocidade de adsorção, e no final eu tenho uma espécie adsorvida. Para fazer um tratamento matemático, vamos imaginar então que essa seja a superfície da qual nós estamos falando, a superfície catalisadora, e essa é a região ocupada pelo nosso adsorbato, né? Pela espécie A no nosso exemplo aqui. Então, essa fração da superfície que está recoberta pela espécie A nós vamos chamar de θ, enquanto o que sobra, ou seja, a fração da superfície que não está ocupada, 1 menos θ. A velocidade da reação de ida, V1, vai ser então a constante de velocidade K1 vezes os reagentes, que são A vezes o sítio ativo. Então, é a concentração de A vezes a concentração de sítios ativos disponíveis para reagir. Ou seja, a gente consegue escrever isso como sendo K1 vezes a concentração de A vezes 1 menos θ, que é a fração da superfície não coberta. A reação de volta, então, vai ser K1' vezes a concentração dessa espécie A adsorvida. Então, V1' vai ser igual a K1' vezes a concentração dessa espécie, né, A adsorvida no sítio ativo, que equivale ao θ. Então, é K1' vezes θ. Tendo essas duas equações de velocidade em mente, a gente lembra que no equilíbrio, então, a velocidade de ida vai ser igual à velocidade de volta, V1 é igual a V1', substituindo, a gente tem que K1 é igual à concentração de A vezes 1 menos θ, que vai ser igual a K1' vezes θ. K1 sobre K1', a concentração de A, então, é θ sobre 1 menos θ. A gente lembra que K1 sobre K1' é a constante de equilíbrio dessa reação, então, a constante de equilíbrio vezes a concentração de A vai ser θ sobre 1 menos θ. Se eu isolar o θ, fazendo o tratamento matemático, então, a constante de velocidade K vezes a concentração de A vezes 1 menos θ é igual a θ. Constante de equilíbrio K vezes a concentração de A menos constante de equilíbrio K vezes a concentração de A vezes θ é igual a θ. Constante de equilíbrio vezes a concentração de A é θ mais constante de equilíbrio vezes a concentração de A vezes θ. Constante de equilíbrio vezes a concentração de A é igual a θ, que multiplica 1 mais K, concentração de A. E θ vai ser igual a K, concentração de A, sobre 1 mais K, concentração de A. E essa é a isoterma de Langmuir. Nessa isoterma, então, eu posso fazer a inversão e escrever ela de outra forma. 1 mais K, concentração de A, sobre K, concentração de A, vai ser igual a 1 sobre θ. 1 sobre K, concentração de A, mais 1 é igual a 1 sobre θ, e isso eu consigo expressar na forma de um gráfico de 1 sobre θ,
pelo inverso da concentração, o meu coeficiente linear vai ser 1 e o coeficiente angular vai ser 1 sobre a constante de equilíbrio da reação, 1 sobre K. Lembrando que isso é válido somente para reações ou adsorções envolvendo uma única camada, uma monocamada, porque sempre é possível que uma segunda camada ou terceira camada se adsorvam em cima da primeira e assim por diante. Então, nesse caso, a gente está considerando uma única camada, certo? Que é chamada de monocamada. Ainda na isoterma de Langmuir, se a gente tiver uma concentração de A muito baixa, 1 mais Ka, então, vai ser muito próximo de 1 e o θ vai ser igual a constante de equilíbrio K vezes a concentração de A. Se a concentração de A for muito alta, 1 mais K concentração de A vai ser aproximadamente K concentração de A. E aí o meu θ vai ser aproximadamente 1. Muito bem. Partindo para outros tipos de isotermas de adsorção ou outros tipos de adsorção, outros mecanismos de adsorção, nós podemos falar da adsorção com dissociação, que é quando eu tenho uma espécie, A2, por exemplo, que encontra 2 sítios ativos e se dissocia quando se adsorve. Nesse caso, a velocidade da reação de ida, então, vai ser K1 vezes a concentração da espécie A2 vezes a concentração do sítio ativo ao quadrado. Eu preciso de 2 sítios ativos. Lembrando que a concentração do sítio ativo é 1 menos θ, então a velocidade da reação de ida, V1, vai ser igual a K1 vezes a concentração de A vezes 1 menos θ ao quadrado. A reação inversa, então, vai ser K1' vezes a concentração dessa espécie A adsorvida, também ao quadrado, eu tenho 2 espécies. E V1' vai ser igual a K1' vezes θ ao quadrado. No equilíbrio, fazendo a mesma coisa que nós fizemos no caso anterior, então, nós sabemos que a velocidade de ida é igual à velocidade de volta, V1 é igual a V1'. Igualando as duas equações, eu tenho que K1 concentração de A2 vezes 1 menos θ ao quadrado é igual a K1' θ ao quadrado. K1 sobre K1' vezes a concentração de A2 é igual a θ ao quadrado sobre 1 menos θ ao quadrado. E K concentração de A elevado a meio vai ser igual a θ sobre 1 menos θ. Se eu isolo o θ, eu vou fazer um tratamento matemático e eu chego que θ vai ser igual a K vezes a concentração de A elevado a meio sobre 1 mais K concentração de A elevado a meio. Temos ainda a adsorção competitiva, quando eu tenho mais de uma espécie se adsorvendo na superfície. Então, se eu tiver A se adsorvendo no sítio ativo, dando o intermediário AS, eu vou ter um recobrimento, uma porcentagem de recobrimento referente à adsorção de A, então eu tenho um θA, que vai ser a fração da superfície recoberta por A, e eu tenho uma outra reação, que é B também se adsorvendo, formando um outro intermediário, BS, e θB vai ser a fração da superfície recoberta por B. Dessa forma, o que sobra, ou seja, a fração da superfície não coberta, vai ser 1 menos o θA menos o θB. Se nós fizermos o tratamento da mesma forma para cada uma das reações, a gente chega aqui no equilíbrio, Ka, concentração de A é θA sobre 1 menos θA menos θB, e Kb, concentração de B, vai ser θB sobre 1 menos θA menos θB. Se nós isolarmos o θB, nós vamos chegar que θB vai ser igual a Kb, concentração de B, menos Kb, concentração de B, θA sobre 1 mais Kb, concentração de B. E se a gente fizer isso também para o θA, a gente vai chegar numa equação similar. Substituindo esse valor de θB na equação de θA, nós seguimos com o tratamento matemático e nós vamos chegar, então, que θA que multiplica 1 mais Kb, concentração de B, mais Ka, concentração de A, é igual a Ka, concentração de A. Lembrando que Kb é a constante de equilíbrio da reação de adsorção de B e Ka é a constante de equilíbrio da reação de adsorção de A. Isolando o θA, então, a gente chega que θA vai ser igual a Ka, concentração de A, sobre 1 mais Ka, concentração de A, mais Kb, concentração de B. E, analogamente, se a gente fizer a mesma coisa para B, a gente chega que θB vai ser Kb, concentração de B, sobre 1 mais Ka, concentração de A, mais Kb, concentração de B. Quando nós pensamos em reações de superfície, nós temos que pensar nas etapas envolvidas no acontecimento dessa reação. Então, a primeira etapa é a difusão do reagente até chegar na superfície. A segunda etapa é a adsorção do reagente na superfície. A terceira etapa é a reação química na superfície.
A quarta etapa é a desorção do produto formado e a quinta etapa é a difusão do produto. As etapas 3 e 4, que é a reação na superfície e a desorção do produto, são etapas que normalmente têm uma maior energia de ativação e são consideradas juntas. A primeira e a última etapa são processos rápidos, os processos das etapas 2, 3 e 4 são os processos determinantes, normalmente. Pensando agora nos mecanismos de reação, o mecanismo mais comum que a maioria das reações segue é um mecanismo conhecido como Langmuir-Hinshelwood, no qual eu tenho os reagentes, a reagente A mais B e dos sítios ativos, eu tenho a dissorção dessas duas espécies na minha superfície, eu tenho a reação acontecendo, a reação começando a ser formada entre essas duas espécies A e B no meu complexo ativado, e depois eu recupero a minha superfície e tenho o produto. Então, se nós quisermos visualizar isso numa animação, nós temos a superfície que é o catalisador, os reagentes se aproximam na etapa de difusão, adsorvem, formam um complexo ativado reagindo na superfície e os produtos são dessorvidos da superfície. Como eu disse anteriormente, a maioria dos processos então segue esse mecanismo. Um outro mecanismo é o de Langmuir ideal, que é menos comum, mas nós podemos representar também com a superfície. Primeiro uma espécie se aproxima, adsorve na superfície, o outro reagente se aproxima na difusão, ele não adsorve, ele reage diretamente, formando complexo ativado na superfície e o produto é dessorvido. A partir do mecanismo proposto, é possível escrever a equação de velocidade. Então, se a gente tomar como exemplo uma reação unimolecular, eu tenho reagente dando produtos. A reação catalisada nós podemos representar, então, como sendo reagente A mais a superfície, que é o sítio ativo do catalisador, dando a espécie adsorvida S e depois formando produtos. Se nós fizermos o tratamento como nós estamos acostumados desse mecanismo de reação, a gente chega que a equação de velocidade vai ser V igual a K2K1 vezes a concentração de A sobre K2 mais K1' mais K1 vezes a concentração de A. Se nós invertermos essa equação, a gente consegue escrever isso como 1 sobre a velocidade é igual a 1 sobre K2 mais K1' mais K2 sobre K2 K1 vezes 1 sobre A, e isso nós conseguimos representar num gráfico de 1 sobre V pelo inverso da concentração de A, no qual o coeficiente linear vai ser 1 sobre K2 e o coeficiente angular vai ser K1' mais K2 sobre K2 K1. Ainda nós podemos pensar nos casos limitantes, nos casos limite, que, por exemplo, se a gente tiver a velocidade da reação sendo muito grande comparada à etapa de adsorção e desorção, eu vou ter que K2 vai ser muito maior do que K1A mais K1'. E a equação de velocidade fica K1 vezes a concentração de A, e isso é uma reação de ordem 1. Já se a velocidade da reação for muito pequena comparada à etapa de adsorção e desorção, o K2 vai ser muito menor do que K1 vezes a concentração de A mais K1', e a equação de velocidade fica K2 que multiplica K, concentração de A, sobre 1 mais K, concentração de A, K2 θ. Para chegar nisso, a gente precisa de um tratamento matemático, mas facilmente a gente consegue chegar. E se vocês lembrarem bem, a gente consegue escrever essa equação com o θ aqui, porque a isoterma de Langmuir nos falava que θ é igual a K, concentração de A, sobre 1 mais K, concentração de A. Então, da mesma forma que nós fizemos quando nós estávamos falando da isoterma de Langmuir, se a gente trabalhar numa condição que a concentração de A é muito baixa, 1 mais Ka vai ser muito próximo de 1 e a minha velocidade vai ser igual, então, a K2 vezes K vezes a concentração de A, que é uma reação de ordem 1. Agora, se a concentração de A for alta, ou reações envolvendo outros mecanismos de mais de uma etapa. O importante é sabermos que, com base no mecanismo de reação, é sempre possível propor a equação de velocidade, fazendo o tratamento adequado. Bem, o conteúdo de catálise era esse. Passamos, então, por todas as leis de velocidade, falando sobre mecanismos de reação, efeito da temperatura, teoria de colisões e complexo ativado, e finalizamos agora com catálise. Sempre se pode falar mais de cinética, mas precisaríamos de um curso um pouco mais avançado. Nós, por enquanto, ficamos por aqui. Pessoal, obrigada e até o próximo.